Terceiro episódio do CISAcast. Hoje estamos aqui para falar da área odontológica. Conosco, os responsáveis pelo Centro de Especialidades Odontológicas do CISA, aqui de Ijuí, que abrange toda a nossa região. São inúmeros municípios e ainda mais pacientes que são atendidos por esse serviço. Conosco, o Dr. Erlon Beck, ele que é o diretor técnico do CEL CISA em Ijuí, e também a cirurgiã dentista Tassiane Vione Deboni. E hoje o nosso assunto é sobre a saúde bucal. A gente vai escorrer sobre os serviços que são oferecidos aqui pelo CEL CISA em Ijuí, mas também, especificamente, tratar sobre o câncer de boca. Um tema tão importante que pode ser trabalhado também com precocidade. Então, quando administrado de uma forma que vai beneficiar esses pacientes, ter esse tratamento de forma precoce pode auxiliar com grandes vantagens. E é isso que a gente vai saber, claro, com os nossos especialistas. Primeiramente, cumprimentá-los e agradecer, então, por essa disponibilidade de tempo de conversar conosco e explicar por esse importante serviço. Olá, sejam muito bem-vindos ao CISAcast. Obrigado. Dr. Erlon, iniciando a respeito do CEL CISA para quem ainda não conhece. São atividades amplas com muitos serviços a toda a comunidade. Por favor, nos expliquem, doutora Tassiane também, o que é o CEL CISA, o que ele oferece à comunidade? Bom, na verdade, o CEL ele foi idealizado há mais de 10 anos, né, doutora Tassiane? 13 agora, né? 2010 nós iniciamos um trabalho no CACOM do HCI, iniciou ali no CACOM do HCI, porque eu fui delegado de saúde por um bom tempo e na época eu verifiquei que em alguns estados do Brasil existiam serviços que atendiam as suas comunidades, chamavam os CELs, né? Naquelas especialidades, naquelas necessidades que a atenção básica dos municípios não conseguia atender. Que era tratamento de canal, cirurgia, biópsias, né? Periodontia, que tem lá também. Então eu detectei isso aí, e aí junto com uma colega que trabalhava conosco na coordenadoria, a doutora Mariane Klett, que hoje está no CEL conosco. Faz a parte de periodontia, Mariane. Muito importante. Ela não, vamos organizar um projeto para enviar para o Ministério, né? Para ver se a gente consegue construir um serviço regional. E tem uma coisa interessante aí. É o único regional no estado. Olha só. Porque os outros CELs que existem são municipais. Por exemplo, o Ijuí tem um CEL do município. Panambi tem o seu, né? Os municípios que conseguiram aqui na região, acho que foram esses. Não sei se Santo Ângelo tem, alguns não conseguiram. Mas então, aí a gente tentou, bom, vamos fazer um CEL regional com os municípios do CISA, né? Na época eu fui conversar com a Beth, e coloquei para ela, e ela aceitou a ideia. E aí a gente elaborou o projeto e aprovamos no Ministério. E aí iniciamos um trabalho no HCI, funcionava lá, pela portaria que criou o CEL no Brasil inteiro. Uma das obrigações do serviço é detecção precoce de câncer de boca. É o primeiro. Daí depois tem cirurgia menor, periodontia, endodontia, né? Os demais serviços. Atendimento de pacientes especiais, a gente faz isso, nós somos habilitados, eu e a doutora Tassiane, pelo Ministério da Saúde, para pacientes especiais com sedação, isso a gente faz também. Em bloco cirúrgico, a gente faz um HCI. Que é um serviço do CEL, né? É um serviço do CEL, a porta de entrada. Tem a necessidade de ser feito em bloco cirúrgico? Sim, sedação sim. Nós temos agora, toda sexta-feira a gente faz, agora vai ter, né? Tem 2 pacientes já agendados no hospital, a gente agenda para 7 da manhã de sexta-feira, toda sexta-feira, quando a nossa agenda. E esse paciente especial, ele entra no hospital às 6 da manhã, já monitorado, né? É feita a sedação, a gente faz tudo em sessão única, com o paciente sedado, e aí à tarde a gente libera, porque o paciente não tenha que pernoitar no HCI, porque é um outro ambiente, ele pode se estressar, então a gente faz isso há muito tempo, né? Sim. A doutora Tassiane entrou mais recentemente, mas nem tanto assim, né? Faz um tempo. Então a gente faz isso muito. Então você fala que eu tô recente no serviço, mas o tempo 12 anos passa já. tão rápido. Então daí a gente faz isso, é uma das obrigações do CEL, pacientes especiais. O que para ti é paciente especial? Doutora Tassiane, o que é paciente especial? Explica para ela. O paciente especial é todo paciente, não é só o paciente neurológico. Isso é importante, as pessoas acham isso. As pessoas acham que o paciente especial é o paciente neurológico. Não é. Não, paciente diabético, hipertenso. Precisa de um cuidado
especial. Exatamente. Todo Que paciente que precisa de um cuidado especial e que ele precise de uma internação que vá ter um cuidado maior dentro do hospital, a gente faz em ambiente E que hospitalar. precise de um manejo por um profissional que tem habilitação. Com certeza. Porque daí, se esse profissional não trabalha com isso, né? Ele não tem como como é que ele vai fazer? Então, como nós já temos isso dentro da nossa formação, nós trabalhamos isso há muito tempo, a gente sabe como funciona todo o processo. Então, como falou, mais de 10 anos a gente faz isso, né? Só nós que fizemos, né? Dificilmente tu vai ver isso em algum lugar. Aqui nós temos isso aí em função do CEL. Que o CEL propiciona a entrada do paciente para que a gente possa... O paciente vai aparecer no hospital de repente, eu quero me internar para fazer... Não, esse paciente vem da unidade de saúde encaminhado pelo colega que trabalha no município tal, encaminhado ao CEL, a gente faz... Às vezes a gente pede para o pai e a mãe nem trazer o paciente. Sim. Só vem para a gente fazer toda a entrevista, né? não, E ele vem no dia. Porque às vezes o paciente, principalmente esse paciente que é levado ao ambiente hospitalar, é aquele paciente que não permite o atendimento É ambulatorial. Porque a gente também faz o atendimento ambulatorial de paciente Que ele especial, permita. que ele permita na Permita. cadeira. Não, às vezes né? o diabético se compensar, a gente faz na cadeira, mas a gente faz aí, nós temos um manejo Preparo. dele. O que não permite é um autista, nós fizemos um autista semana passada, não é? Sexta-feira temos um. Então esse paciente Então precisa, é um atendimento diferente. precisa sedação para que a gente possa ver o que ele precisa, porque às vezes tem dor, o pai ou a mãe nem sabe o que está acontecendo, ele tem dor, ele não consegue dizer o que é. A gente faz isso em sessão única, e o HCI tem essa habilitação. Inclusive, um tempo atrás, nós tivemos em Porto Alegre, num encontro do Ministério da Saúde, e eu achei interessante aquilo, porque é uma coisa que a gente, de vez em quando, tem que lembrar, né? Que tinha um mapa, assim, lá, e essa pessoa do Ministério que estava lá apresentando, e eu vi dois hospitais fazendo... Não, 3 hospitais fazendo pacientes especiais no Rio Grande do Sul. Era o Pompeia de Caxias, um de Porto Alegre, ou Porto Alegre. Cristo, o Cristo, não sei o quê. E E o Ijuí. e o HCI somos nós. E aonde o paciente entra pelo CEL. Por quê? Porque é digitado o código do atendimento e eles cruzam no Ministério. Então, os hospitais que fazem são esses aqui, né? E no Rio Grande do Sul, no interior, fora Caxias, que é quase... Erlon, e tu lembra que era, assim, eram 2 em Porto Alegre, que eram feitos por mês, um em Caxias, e nós era 7. Olha só. 8. A gente fazia muito. Fazia muito. Para um município do tamanho de Juiz, comparado, claro, né, a Caxias e Porto Alegre, é uma diferença muito grande. Sim, mas é que aquela questão, assim, que a gente diz, o colega, o profissional tem que querer fazer isso. É uma questão de opção. Isso nós falamos hoje. O que tu quer? O que tu quer fazer? Não, eu quero fazer coisas diferentes, né? E as necessidades são outras dessas pessoas, né? Então a gente faz. E aí nós recentemente recebemos o título de especialista em odontologia hospitalar. Poucos hospitais têm odontólogos no seu quadro. Não falando de bucomaxilo, que é trauma, né? Que a gente também atua nessa área de trauma, mas tirando a questão do bucomaxilo, odontologia hospitalar, o que é odontologia hospitalar? Explica para ela. A diferença da odontologia de clínicas tradicionais. O que é hospitalar? A odontologia hospitalar é o paciente que é habilitado a atender pacientes com necessidades que necessitam de um hospital, né? Então, todo paciente que está internado hoje, se ele precisa de qualquer procedimento odontológico, é a odontologia hospitalar que realiza. Tem algumas, dentro da oncologia... Sim, é uma delas, né? Uma delas, tem psiquiatria, várias, né? atendemos ontem 2 pacientes da psiquiatria que estavam com dor internados, eles ficam confinados, né? Os pacientes em fase aguda de psiquiatria ficam confinados, eles têm dor, né? Aí eles nos chamam, a gente faz uma avaliação e faz um procedimento para aliviar a dor. Ontem atendemos 2 à tarde, né? Hoje pela manhã a gente atendeu no CEL, a doutora atendeu na oncologia, pacientes oncológicos, e depois nós fomos à UTI. Tinha um paciente de um acidente aí, está entubado, né? Ele está com um espasmo muscular e está se mordendo. Isso é um caso de odontologia. Daí fomos chamados para achar uma solução, porque o paciente está mordendo a língua e está machucando a língua, está com a língua já com uma ferida. Um trauma. Tanto morder. Ele tá com esses espasmos. Então, tudo isso é feito pelo odontólogo hospitalar. Né? Os pacientes imunocomprometidos que a gente atende, os pacientes do Dr. Rômulo, que é da hematologia, tem alguns pacientes que têm discrasia sanguínea, que dificuldade de coagulação,
que ele nos chama, né? Está sangrando na gengiva. E isso é feito Pela odontologia pela nossa hospitalar. equipe. Então, nós somos chamados e a gente agenda no serviço ali do hospital, no caso daí, o atendimento do paciente que o médico pediu uma avaliação. Perfeito. Bom, o próprio nome já diz. É um centro de especialidades odontológicas. Isso tudo junto com o CEL, né? Que é Sim. o trabalho aí ambulatorial que é em frente ao CACOM ali. Sim, lembrando sempre que para esses serviços, para esses atendimentos, os pacientes, eles iniciam o seu atendimento, iniciam a sua busca por esse cuidado com a saúde, primeiro no seu município. E depois eles vêm parar aqui em Juí, Sim. através do CISA, encaminhados ao CEL. Então, em caso de dúvidas, eu não posso ir primeiro direto ao CEL para buscar algum atendimento especializado. Eu procuro a unidade de saúde do meu município, o postinho de saúde, a secretaria de saúde e vou fazendo os encaminhamentos necessários para ver se o meu destino final realmente será o CEL. Sim. Isso, exatamente. O paciente lá do município que faz parte do CEL, Augusto Pestana, Catuípe, em Acorá, tem 24 municípios, vários municípios. Muitos. O paciente, ele é paciente da unidade de saúde. Sim. O dentista do município faz o atendimento normal dele. O dentista do município detecta que, olha, esse problema aqui eu vou ter que enviar ao CEL. Erlon, deixa só, desculpa te interromper. É que tem uma determinação, o que é feito Sim. na unidade básica de saúde. Sim, de cada Sim. município, com certeza, Sim. tem algumas que têm serviços a mais, Sim. outros municípios um pouquinho maiores, Sim. serviços a mais Isso. também, vai indo na E aí sequência. o que acontece? Esse paciente, quando não é mais da atenção básica, que são os procedimentos odontológicos da atenção básica, ele é encaminhado ao CEL, onde é um atendimento especializado. boletim de referência. Perfeito. O profissional lá faz um relatóriozinho no boletim de referência, encaminha ao CEL para avaliação em conduta e Em cirurgia, ou em periodontia, ou em endodontia, que são as especialidades que a gente atende. E o agendamento é todo feito de forma eletrônica, agenda eletrônica, é tudo, as agendas são todas elas, dificilmente usa papel agora, né? É tudo online, né? Tudo Tem online. um sistema, tudo sistemático. O próprio município é que agenda. Sim. O próprio município é que agenda o paciente. Aí fica tudo no mesmo cadastro do paciente, você consegue acessar em qualquer lugar, então dentro Isso. dessas regiões, e também não se perdem as informações, elas chegam até muito mais rápido do que, né, de papel, de forma impressa, como eram Inclusive, anos as nossas atrás. evoluções, né, Erlon? Nossas Importante evoluções são no sistema também, né? Na ficha dele. Sim. E te dar um exemplo, nós fazendo uma leitura assim, mais ou menos por cima, eu acredito que nós já fizemos até hoje umas 10 mil cirurgias de remoção de siso, incluso, nesses anos todos. E algumas no próprio CEL e outras com a necessidade de internação. Mas siso é só no CEL. Só no CEL. Siso, praticamente. Siso, terceiro molar incluso, é só no CEL. Todos os pacientes que têm necessidade de terceiro molar incluso para remoção são enviados ao CEL, não são feitos em atenção básica. Os dentistas não Todos fazem. pro CEL. Não Claro. fazem. A gente faz, às vezes, faz algum procedimento quando é paciente especial. Aí tem um terceiro molar e ele vai para internação. Mas aí mas é sempre os encaminhamentos de terceiros molares inclusos são o CEL. É o nosso carro-chefe, é o terceiro É o molar. que a gente faz normalmente aí umas 8 acho que 6 a 8 cirurgias de manhã a gente faz por no manhã. terceiro molar. Há muito tempo. Especialidade mesmo. Bom, mas uma das nossas principais pautas no episódio de hoje não poderia deixar de ser esse atendimento tão especial e tão importante que é na área da odontologia, que também é voltada aos pacientes oncológicos. É uma situação com certeza muito delicada entre tantas enfermidades que podem ser acometidas aos seres humanos. O câncer com certeza é uma das que mais trazem essa delicadeza. Então, na área da odontologia não é diferente. E o serviço que é oferecido pelo CEL-CISA também em parceria com o HCI nessa área do cuidado ao câncer é fundamental e muitas vezes as pessoas não sabem, não conhecem esse serviço, não sabem que o CEL-CISA faz esse atendimento também em Ijuí. Gostaria de aprofundar agora um pouco mais a respeito desse assunto para saber, né, para que a nossa população também saiba o que é de fato o câncer de boca e como ele é trabalhado e tratado aqui no nosso município para toda essa nossa região. Então, eu acho que eu vou fazer um desafio aqui. Vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer 3 fases.
o antes, o durante e o depois do câncer de boca. Bem delineado. Ou câncer de cabeça e pescoço, que também, né? Também. Tá. Câncer de cabeça. Então, assim, ó, o que que é o antes? Então, assim, ó, eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso de especialidade em cima do perfil do paciente com carcinoma dermoide de boca, né? No HCI, há 10 anos, né? Então, qual é que é o perfil do paciente que tem câncer de boca? E naquela época, o câncer de boca, quando aparecia aqui, já estava em estágio avançado. Então, eu entrevistei lá 70 pacientes naquela época, tinha que fazer uma leitura do paciente. Erlon, isso é interessante, né? Quando a gente verifica isso, que o paciente já chega no estágio É, bem avançado. é É muito difícil de Então, detectar. É mais... Não, agora não. nós vamos chegar no antes, A então. intenção, Vamos ver no eu acho que até a intenção desse nossa explicar discussão hoje é exatamente É o exatamente antes. isso, é fazer o paciente chegar antes ali, né? Porque daí, assim, ó, o que eu detectei de mais importante? Primeiro, o paciente do interior, né? Interior. Paciente que tem pouca informação de saúde oral. Aí eles têm dentes mal cuidados, restos radiculares, né? Esse paciente fuma, né? E esse paciente utiliza bebida destilada. Seriam o pacote maior que eu encontrei desses pacientes. Aí tirando que 95% dos cânceres de boca é chamado carcinoma epidermoide, que é da epiderme, né? Que é uma lesão que vai criando uma feridinha, a tal de feridinha que não cura mais de 20 dias, e ela fica ali, e aí ele vai botando uma pomadinha, e aquilo ali não cura, até que ele vai abrindo mais, e daí já... Então, o que nós... Na época, a doutora Tassiana assistiu até, a gente fazia alguns encontros com os colegas dentistas do interior, né, dos municípios, nós fazíamos encontros de estomatologia, que era fazer diagnóstico precoce de lesões orais. Que não é só o câncer que dá na boca, tem várias lesões orais que a gente tem que fazer o diagnóstico. O que é? Como é que tu vai tratar se tu não sabe o que é? Mas é que é aí que a gente acha, né? Aí que se diagnóstico. consegue um diagnóstico precoce do câncer. Através desses sinais. Tem um sinal, os colegas dos municípios têm nos mandado, e a gente faz também, tem um dia que a gente faz só estomatologia. Leucoplasia, que é uma pré-maligno, não é câncer ainda, então os colegas detectam lá um hemangioma, várias coisas, então eles detectam e nos enviam para confirmação. Hoje de manhã veio um paciente com um adenoma, que é um câncer benigno de glândula salivar, grande já, né? Tá grande lá, pedimos um exame. Tá. Então assim, ó, há 30 dias que ele está sofrendo com isso, vindo antes, mas tudo bem. Mas o que é importante é isso, que eu acho que o nosso mote aqui. O antes é importante porque o paciente lá de Inhacorá, a doutora está lá vendo ele, esse paciente vai chegar lá no posto, ele tem uma bolinha na língua. Pode não ser nada, não pode ser tudo. Claro. Então, o que eles fazem? Eles fazem um boletim de referência e enviam para nós para diagnóstico daquela bolinha da língua. Aí, o que a gente faz? Ele vem ao paciente, a gente faz uma biópsia. O que é uma biópsia? A gente tira aquele pedacinho, geralmente a gente faz uma biópsia, tem biópsia incisional e excisional. A gente faz geralmente, se não é muito grande, a excisional, tira tudo e manda para o laboratório para ver o que é, o anátomo para ver o que é. A gente faz um diagnóstico clínico inicial, olha, eu acho que pode ser um lipoma, que é uma bolinha de gordura, mas manda igual para o laboratório que vai vir, eles fazem um exame histológico e vê, isso aqui é um carcinoma epidermoide, daí vai vir escrito. Daí, assim, isso é importante que o colega lá faça logo e nos envie para a gente detectar. Se for um câncer, a gente já tirou todo ele, mesmo assim a gente encaminha para o oncologista. Para o cirurgião do cabeça e pescoço, às vezes. Para ver se precisa fazer alguma coisa. Porque a gente detectou, está aqui o que é. Agora quem trata não somos nós. Qual é o próximo passo? Daí o médico lá, o oncologista, que vai ver como é que ele vai tratar. Mas nós precisamos que os municípios façam esse trabalho lá na rede. E que o paciente que tem uma feridinha lá na boca, se essa feridinha em 10 dias não desapareceu, ele tem que procurar o serviço. E o dentista do posto vai fazer o encaminhamento. Como é difícil, muitas vezes, ainda mais na população mais do interior do nosso interior, ter esse trabalho de conscientização, de ter esse cuidado de, às vezes, algo que é tão pequeno ou passa despercebido, às vezes, esse algo. Saúde e oral. lá no futuro... Saúde oral. Vai E aí ter tem muito e aí tem um ponto, além das lesões orais... As que são visíveis, né? De dentro da boca, temos um de fora da boca, que é um gravíssimo, que é
o tumor de lábio inferior, que é o tumor do sol. Pessoal do interior, pele clara, ele começa uma feridinha no lábio, eles acham que é herpes, eles acham que aí botam uma pomadinha Orobase e vão rolando. Às vezes tem que daí fazer, a hora que vem já tá uma ferida grande, tu não consegue biopsiar, tu tem que fazer uma área maior para remover aquilo ali para mandar para biópsia. Então, paciente do interior, pele clara, não usa chapéu, tá com... Não usa protetor labial, né? Normalmente não usa, né? Não. Tem a chamada queilite actínica, que o lábio inferior é esturricado rachadinho, de tanto sol. Até que um dia ele cria uma feridinha. E aquela feridinha, é uma feridinha, e aí vai botando pomada, e nunca cura. Até que ele vai evoluindo, e quando chega aqui, às vezes, já tá com o linfonodo já infartado. Aí o problema já está instalado. Por isso que é importante os municípios, a unidade de saúde, detectar isso aí. Porque esse paciente que escapar da detecção precoce, nós vamos entrar daí na segunda fase. A segunda fase, que é um pouco mais complicado. Detectado o tumor, o paciente, esse tumor de boca é um dos piores que existem, porque ele está na cara. Encaminhado logo ao CACOM para fazer uma avaliação, talvez tenha que fazer uma cirurgia maior, né? Vários tiveram que remover, e aí vai para quimioterapia e radioterapia. Durante que entra a doutora Tassiane, que é o paciente está lá, ele tem que fazer uma adequação bucal para iniciar o tratamento. Por quê? Explica por quê. Por quê? Porque na verdade o que acontece? Normalmente, como o Erlon disse, esses pacientes a saúde oral é precária, né? Então, o que acontece? Se ele for enfrentar uma quimioterapia, uma radioterapia, um tratamento antineoplásico, no tratamento da doença dele, ele precisa que a cavidade oral dele, se a cavidade oral dele estiver com saúde, não tem nenhum processo inflamatório, nenhuma infecção, os efeitos colaterais desse tratamento, que o tratamento do câncer causa, tem vários efeitos colaterais na cavidade oral, assim como perde o cabelo, vômito, diarreia, tem alguns efeitos na cavidade oral específicos, quando principalmente o tumor for de cabeça e pescoço, né? Então, para que esses efeitos sejam um pouquinho mais amenos, se ele tiver saúde oral, acontece isso, ele consegue enfrentar melhor essa etapa. E esse preparo a gente faz no céu desses pacientes. Ou encaminha para os municípios fazerem com orientação. Isso. Entendeu? E é uma orientação que vem. A gente manda, o paciente tem que remover vários restos radiculares antes de iniciar o tratamento. Ou tratar um canal do dente quando não precisa extrair. Porque depois que ele fizer radioterapia, ele não pode mais tirar dente. Isso é um problema sério, porque se aquilo nunca mais vai curar, então tem que fazer antes. Evita mais um efeito colateral do tratamento oncológico, é uma osteoradionecrose. Sim, é uma coisa terrível. Ou uma osteonecrose, que é decorrente da quimioterapia, entendeu? Então, e isso é um serviço que a gente também presta ali no Nós assumimos uma responsabilidade aqui no CACOM, e é um objetivo que nós vamos perseguir para zerar a osteoradionecrose. Porque o que é isso? Isso há muito tempo que não se fazendo isso pré-tratamento, os pacientes terminam o tratamento e tem o depois, né? Tem o depois, eles vão embora. Se curou, vai embora. Aí, dali 2 anos, ele tem uma dor de dente. Aí ele vai no dentista da cidade. E o dentista, tem que tirar. Tira o dente. O paciente não fala que tratou. Que fez um tratamento com radioterapia e quimioterapia. E não relaciona que isso pode influenciar. Não, ele tirou. Quando tu tira um dente de um osso irradiado, o osso está irradiado, ele diminui totalmente a vascularização. Esse osso irradiado não vai mais reparar, ele vai só aumentar a cavidade, até que a bactéria consome todo o osso da mandíbula. Sem contar da contaminação, né? Porque aí a boca é extremamente contaminada, então aquilo ali vai virando uma flora normal começa a se aproveitar do momento e vai fazendo essa chamada osteoradionecrose. Por isso que tem que fazer antes este preparo da boca do paciente. E quando uma pessoa faz um tratamento desse tipo, se ela tiver alguma dor de dente depois, porque ela vai ter que procurar alguém
E isso que a pessoa é orientada. Não se dizia antigamente para a pessoa, olha, tu não pode mais tirar dente. A pessoa tirava sem saber também, né? E essa dor pode ou não ter a ver com esse câncer de boca que ela teve no passado. Pode não ter nada a ver. Pode não ter nada a ver. Pode ser ela pode fazer uma cárie num dente depois Sim, disso. E evoluir para uma endodontia, evoluir para um processo inflamatório. É vida normal, né? Só que ela não pode mais fazer extração. E a extração muitas vezes ainda é um caminho mais fácil. Mas e outra vez, às vezes tem que fazer, mas aí tem outras alternativas Sim. que não a extração. Mas isso aí, para te dizer, o paciente que tem osteoartrose, hoje o tratamento é quase que impossível. É difícil. É difícil. É um tratamento muito difícil. Muito difícil. Hoje eu sempre explico pro paciente assim, que ele é um tratamento eterno. Ele não tem, uma doença que ela não tem cura. Tu fica tratando ela, tu vai tratando ela para ela não incomodar o paciente, entendeu? Mas ela não tem uma cura absoluta, não. O exemplo a gengiva sai de cima do osso e ele expõe o osso. Fica exposto. Ela nunca mais fecha. Tu não consegue Ela fechar. não cicatriza. Não. Então, isso é uma coisa muito importante que agora a gente entrou na fase do durante, né? O paciente recebe toda essa orientação. Isso é mais importante. Isso é o mais importante, que a gente faz toda essa orientação e a gente acompanha esse paciente no céu, né? Sim. Ele sempre vai voltar quando tem algum problema ao nosso serviço para a gente continuar dando essa assistência. E no durante tem uma coisa muito importante, que isso aí é uma coisa que as pessoas talvez não saibam. Uma das coisas que mais mata o paciente oncológico é a fome. Tu sabe por quê? Porque quando a pessoa está tratando ou com radiação, ou com alguns quimioterápicos, né? Normalmente ou com os cabeça dois, e pescoço, as duas coisas, né? Concomitantes, que eles chamam, fazendo os dois tratamentos, a medicação ou a radiação produzem uma inflamação na mucosa da boca, que é chamada mucosite, que tem vários graus, de 1 a 5, né? Então, assim, o problema é que nós também estamos mudando isso aqui agora. Com toda uma reeducação. Com a nova. Porque assim, que nós, no caso da doutora Tassiane, ela é acionada pelo oncologista no momento que já está começando a ficar vermelhinho. Uma hiperemia, né, Tassiane? Que os pacientes chamam isso, surgiu uma afta. Isso durante o tratamento oncológico, a gente está falando, né? Tem uma afta. Aí essas aftas, quando o paciente está tratando, ela se chama de mucosite. E ela, então, tem que ser, o quanto antes a gente tratar, o paciente continua se alimentando pela boca, continua comendo e bebendo, né? Porque senão, se essa lesão evolui, ele deixa de comer. Porque dói. Porque dói. E daí dói muito. Daí eu paro de comer. E ela infecta, dói mais ainda. Aí para de tratar. E isso também afeta a imunidade. E aí ele para o tratamento. Ele para o tratamento. Porque não consegue tratar. Não consegue dar seguimento no tratamento, daí tem que tratar a boca primeiro disso para depois continuar com o tratamento oncológico. E aí atrasa o tratamento, então... E é um tratamento que ele pode ser interrompido, nesse caso ele deve, mas isso também vai prejudicar de certa forma. Com certeza. O planejamento que foi feito, se tu parar o planejamento, complica muito. Então assim, o paciente... Complica o câncer, no caso, a doença dele, né? O câncer começa a evoluir. Olha só, a doutora Tassiane ela busca incessantemente um objetivo, que o paciente não vá para a sonda. Porque o paciente que se alimenta por sonda, por uma necessidade, que às vezes não tem que fazer, tem que fazer sonda. Esse paciente perde o interesse da alimentação. Aí ele perdendo isso, ele começa a se deprimir. Então a ideia é que essas lesões elas sejam logo tratadas, que o paciente não vá para a sonda. Prevenidas até, né? Prevenidas, dá para prevenir também. Porque quando o paciente começa o tratamento oncológico, se ele começa o tratamento odontológico junto, a gente consegue prevenir essa lesão. Isso aí. E quando não prevenido, em casos que o paciente já chega lá bem debilitado, aí a gente trata. Qual mais ou menos é a previsão assim de tempo, de período para esse tratamento? Até quanto tempo ele pode durar? Da mucosite. Da mucosite. Bom, assim, quando o paciente começa a radioterapia e a quimioterapia, normalmente lá pela 10ª sessão, 12ª, dependendo do tipo
de quimioterapia e a quantidade de radiação que ele está fazendo na cavidade oral, ele começa a desenvolver essas lesões. Então, o ideal é a gente começar já na primeira sessão com tratamento para que ele não evolua dessa forma, né? E se ele for até a 20ª, porque normalmente radioterapia de cabeça e pescoço eles fazem de 30, agora tem diminuído um pouco os protocolos, né? Eles estão mudando o protocolo. 30, tá diminuindo 33 as sessões. sessões de radioterapia. Então, ali pela 12ª, ele começa a ter lesão. E se ele passar da 22ª sem lesão, provavelmente ele não vai ter. Mas isso tudo depende da imunidade do paciente, depende da condução, depende se ele for manter a higiene oral durante o tratamento. Orientação é importante também. Que isso é nosso papel, né? Sempre orientar esse paciente para ele. Eu sempre falo assim que uma das coisas mais simples é a higiene oral, né? Mas que ela ajuda muito, que é o principal. É tão simples, mas muitas vezes não seguida da forma apropriada. Não seguida com o número de vezes que é necessário por dia. Muitas vezes, no início do dia, no fim do dia, mas e ao longo desse período. A notícia boa é que o HCI tem os equipamentos, um deles, né? É um equipamento muito bom. A doutora até já fez alguns artefatos para radioterapia, que o paciente precisa fazer uma radiação em determinado local da boca, ela consegue colocar um aparelho e afasta a língua para que a radiação não pegue na língua. Então tem várias coisas, várias formas que você pode usar para que a radiação seja mínima possível em tecido saudável. Então, sim, hoje esses aparelhos, até o HCI vai adquirir um novo agora, que é uma radiação modulada, que esse também mas esse aqui tem um cálculo muito mais preciso, que a radiação se dê só no tumor, que ele livre os tecidos saudáveis para que o trabalho seja feito em cima do problema, porque os aparelhos mais antigos, eles pegavam tipo um quadro, eles pegavam o quadro todo. Aí, logicamente, pegavam os tecidos saudáveis. Hoje não, hoje eles fazem um planejamento onde que eles conseguem fazer a radiação só no tumor, no centro do tumor e chegando em zero na borda. Então, tudo isso é uma evolução e depende dos médicos, né? O radioterapeuta, o físico médico que fazem um planejamento com os exames, né? Tomografia, ressonância, eles fazem planejamento em cima desses exames e conseguem fazer hoje um tratamento melhor. Mesmo assim, existe uma necessidade, como eu falei antes, de que o paciente tenha, durante o tratamento, a possibilidade dele se alimentar bem, não ter dor e fazer o tratamento sem interrupção. Isso é importante, aí que entra a questão de ter um profissional que que tenha habilitação para fazer com que essas lesões orais, consequências do tratamento, não tem nada a ver com o câncer, é consequência do tratamento, essas lesões orais sejam controladas. Elas vão voltar. Vamos tratar hoje, mas daqui a semana tá de novo. Mas daí tu vai de novo, vai controlando. Até que ele termine o tratamento sem ter intercorrência e que não tenha que interromper. Ainda na etapa do durante. Durante. Nós temos um alto número de pacientes que estão sendo atendidos no momento, ou qual é o número, e ele chega a ser preocupante aqui na nossa região ou na abrangência do CISA em Ijuí? Olha, nós temos que separar duas coisas aí. Primeiro, o interior do Rio Grande do Sul tem um dos mais altos índices de câncer de boca. Isso, preocupante. São Paulo também tem bastante, tem bastante interior. Sabe qual é o país do mundo que tem mais câncer de boca? A Índia. Porque lá eles mascam tabaco. Fumo. Né? Então, essa é uma questão cultural. Mas vamos pensar, será que nós temos mais câncer de boca ou nós fizemos mais diagnóstico? Porque daqui a pouco a pessoa chega com metástase, tu não sabe qual é o sítio primário, né? Então, assim, eu acho que nós temos mais, digamos assim, além disso, nós registramos mais, nós notificamos mais. Nós somos mais organizados. Sim. Nós temos mais. Eu tenho muito câncer de boca também. Eu posso ter muito, eu posso ter o que os outros têm. Só que eu notifico. E ele não, então não tem. É aquele popular ditado do quem procura acha? Então se nós detectamos, nós notificamos, tu tem que notificar ali. Tem locais que não notificam. Então se tu não notifica, parece que não tem.
mas eu acho que tem. Mas aqui tem bastante em função daquilo que eu te disse. Uma das coisas é pele clara, lábio, né? Porque é uma região fria, as pessoas usam muito bebida destilada no inverno, né? E é uma região cultural também. Muita cachaça. Cultural pela própria imigração do Rio Grande do Sul. Fumo. Eu tive um episódio interessante que há alguns anos eu fui fazer uma biópsia de um tumor de base de língua, no HCI até era. E aí um rapaz de 40 anos, né? E aí na anamnese ele disse, daí você pergunta várias coisas, uma delas, fuma, disse, só palheiro puro, porque aqueles químicos de cigarro faz mal. Então, anotou lá. E aí, bebe só pura, destilada, feito em casa lá, só da boa, não sei o que. Ele brincou, né? Sim. Daí depois a gente fez o diagnóstico, carcinoma Era epidermoide assim. natural. Natural. Saudável. A agricultura Era familiar. tudo natural. Agricultura familiar. Porque, na verdade, não tem diferença nenhuma. Se o palheiro ou o cigarro de papel é a mesma coisa. O problema é o tabaco. É o tabaco o problema. Não é o papel ou a palha. Não ser industrializado ou não. Não muda nada. E o álcool, na verdade, ele causa esfoliação, ele queima, toma um pouco. O que acontece? Por que o câncer de pele? O câncer de pele é porque a pele está exposta, né? Se a pessoa está sempre renovando a pele, porque queima, que é de dia que sai uma célula com problema. E o álcool é a mesma coisa, ele queima. Né? E o tabaco tem substâncias cancerígenas incontáveis, né? Isso é um combo. É um combo que leva para isso aí. Garganta, né? Geralmente câncer de garganta, orofaringe, base de língua, que é lá onde desce, na base lá no fundo, né? Base de língua, local que tem bastante, começa a aparecer. E lábio. Lábio bastante, né? Então, isso é o número. E eu acredito que em torno de 20 casos novos por mês, né? É mais ou menos isso. Porque 120 municípios é muita gente, né? É muita gente, mas é relativamente um número alto. É um número alto. E quando vem em estágio avançado. Esse é o problema. Isso que nós tínhamos que conseguir mudar, porque daí se os municípios enviam logo para fazer detecção precoce, a cura, como nós falamos antes, ela é 95%. Mas tu tem que pegar a bolinha. Tu não pode pegar já em estágio avançado, que é uma cirurgia grande, aí tem que fazer todo o tratamento, bem complicado. Como o objetivo nosso hoje desse episódio é entender todo esse processo e com ele trazer essa conscientização, vamos agora tratar sobre o depois. Como ele funciona? Ele é assustador? Ou ele é preocupante? Ou ele é mais simples que todo o processo anterior, doutores? Tá, então assim, como nós falamos no início, o melhor é o antes, que tu tem que pegar no início uma coisa pequena. Desde que seja antes. Uma lesão pequena, né? Lesão pequena e que se resolve mais facilmente. Sim. Se passou isso e vai para lesão maior, faz todo o tratamento aí, que é o durante, que a doutora Tessani falou, que tem que fazer tudo aquilo, o cara, ele curou. Aí o depois tem alguns problemas, porque tem que fazer a reparação. Nós realizamos também prótese obturadora. O que é uma prótese obturadora? O paciente com um tumor de boca, às vezes eles fazem uma cirurgia removendo o palato, né? Que é o céu da boca. Céu da boca. Removendo vários pacientes, a metade faz uma cirurgia que tira além do tumor, é uma cirurgia bem mutiladora. Esse paciente, ele tem necessidade de uma reparação, porque quando ele for falar, ele não consegue, porque o ar sai pelo nariz, ou vai tomar água, sai pelo nariz. Então, existe uma comunicação com o nariz. O que a gente tem? Já fazemos vários pacientes. A gente molda o paciente e manda fazer uma prótese obturadora, que ela fecha isso para o paciente falar. Tem um paciente, inclusive, que a Tassiana entende mais do que eu, porque o paciente falava e eu não entendia o paciente. Daí a gente fez... Fica nasalado, né? Tu não consegue entender. Ele falava muito ligeiro, daí eu não entendi. Daí a Tassiana tem mais paciência que eu entendia ele. A gente fez. Depois eu falei para ele, agora eu tô te entendendo. A importância de todas as funções do corpo humano. E aí tem uma agora... O céu da boca, o quanto faz diferença. Esse paciente ele tem uma situação engraçada, né? Que no fim eu tive que rir, porque ele disse assim para mim, que ele disse, tá me dizendo que a mulher dele não entendia ele. Eu falei, o senhor não se preocupa, porque a minha também não me entende. As mulheres não entendem, os homens dele deu risada, né? Então, que daí, claro, ela não entendia, ela reclamava que ele falava, e a gente fez uma prótese obturadora, aproveitou os dentes que a gente tinha, moldamos e fechamos. Isso quanto tempo depois da finalização do tratamento? Normalmente, quando o paciente conclui o tratamento,
cirúrgico, com químio e rádio, ele ainda fica com a sintomatologia, sentindo, tendo reações adversas ao tratamento de 4 a 6 semanas. Então, passado esse período, aí sim a gente pode pensar em fazer alguma coisa desse tipo, Tudo né? no seu De tempo. reabilitar tudo a seu tempo. E nós tivemos um encontro em Porto Alegre, um curso lá, um encontro sei lá, no CRO, negócio de casa de boca, né, aquela vez. E nós fomos visitar um centro que existe lá, a doutora vai explicar instituto. melhor do que eu, um instituto. Aí, fala do instituto que tu sabe melhor do que eu. O que eles fazem lá? O Instituto Camaleão. Foi um instituto que, a história do instituto, ele começou com uma menina que perdeu o olho. Teve um tumor, do olho. fez uma cirurgia e teve que tirar o olho. E aí, ela encabeçou essa ideia de montar um instituto, não sei se é uma ONG. É uma ONG. É uma ONG, né? Sábado à tarde eles fazem. Os pacientes se cadastram, por exemplo, paciente que sofreu alguma cirurgia de cabeça e pescoço, mutiladora, perdeu o olho, perdeu o nariz, perdeu palato, perdeu, né, mandíbula, eles restabelecem esse paciente. O paciente se cadastra nesse centro, ele faz a avaliação e aí ele ganha o tratamento lá. Muito bacana. Repõe aquela bacana. peça que eles são os artistas, né? São os Eles artistas. fazem. Ele tem o cirurgião dentista que trabalha lá, o Heitor, ele tem às vezes ele tem os doações, tudo é por doação, né? Os caras que fazem a parte da Globo de maquiagem, como é que é? Efeitos especiais. Os efeitos especiais. Então eles, por exemplo, fazem todo Aí o olho, tudo, o nariz, tem que ser artista. Artista. Tudo num material assim certeza. que tu olha e tu não legal. nota a diferença. Assim como os dentistas também são artistas. Tem que fazer. Esse instituto se chama Instituto Camaleão. Fica em Porto Porto Alegre. Que bacana, olha Muito só. legal. Muito legal. Importantes avanços, com certeza é o que faz um diferencial enorme para essa população que já foi atingida, porque não tem como não afetar a autoestima de pacientes que passam por isso. Com certeza é um diferencial enorme. E isso faz parte, então, do depois também. É um depois Sim. A reparação. muito significativo, a reparação. E a intenção do paciente, por exemplo, da informação para o paciente de que ele precisa manter a sua higiene, de que ele precisa controlar isso tudo e que depois do tratamento dele, ele precisa continuar né, retornando ao serviço, verificando o que tem e o que não tem, para não deixar nenhum processo evoluir. Né? Te dá um exemplo assim, um paciente perdeu a orelha, câncer de pele, né? Eles fazem 3 implantes e parafusam uma orelha. Na verdade, os parafusos, eles botam um ímã, Tipo ímã, fazem uma orelha. Botam um ímãzinho e fica ali. Porque não é uma coisa que... E ele fica perfeito, né? Esteticamente fica como se fosse... Só tu vai olhar nos detalhes, assim, ficar, deixa eu ver. Mas assim, pessoa que perde o nariz, tem muito lá no hospital, eu já vi pessoas sem nariz. Eles fazem a mesma coisa, fazem nos ossos, fazem uns implantes e fazem um ímã. Nós fizemos um paciente lá que a gente colocou alguns ímãs, né, nos dentes e ele tinha, né? Ele tinha perdido, então, o palato, né? E aí ele tinha alguns dentes. Aí a gente colocou uns ímãs no dente, um prótese e fizemos a prótese obturadora porque não nele. tem retenção, senão ela cai. Então eu tenho que dar uma retenção. Então com os ímãs ele fez assim. Ficou legal. Perfeição. Bom, a gente já tá então trazendo para esse final de episódio as coisas boas, né? Os índices bons, os resultados, tem que fazer a reparação por causa da autoestima. Com certeza. Já vamos nos encaminhando então para um final com uma pergunta muito importante também, que é o índice de cura. Vamos falar sobre notícias boas. Como nós podemos observar esses índices e trazer, então, de repente, não em forma de números, mas em forma de o quanto esse trabalho tão fundamental, ele tem esse diferencial e ele traz esse índice positivo nos atendimentos que são feitos aqui. O que é mais importante é que, como nós falamos desde o início, os municípios, as suas secretarias municipais de saúde, a chefe das ações de saúde, ela tem que ter uma ideia boa da prevenção. O que é a prevenção? Olha, o paciente chegou na unidade de saúde, o colega examinou a cavidade oral ou o lábio, mesmo o lábio pode mandar para nós. Detectou uma lesão, encaminha.
Se não é nada, ótimo. Ótimo. Se for alguma coisa, Pelo menos foi ela investigado. detectou. Eu tive um caso, uma paciente que veio de um município aí, um tempo atrás, que ela tinha certeza que ela tinha um câncer. Ela botou na cabeça que há 30 dias ela esperou a consulta, imagina, não dormiu, né? 30 dias pensando que tinha um câncer. Não era. Era um granuloma piogênico, mas era uma coisa que parecia um câncer, mas não era câncer. Era uma outra lesão. É uma inflamaçãozinha, nós removemos, eu disse para ela, olha, eu dormi tranquila hoje, porque não é câncer, mas tinha que ter tirado antes. Assim como temos aquele oposto que falamos lá no início, de que muitas vezes as pessoas acham que não é nada, mas Então é algo grave. tem que fazer o exame, detectar, e 90% não é nada. Que bom que não seja, mas tem que fazer. Uhum. E os índices aqui, a gente pode levantar e trazer que são positivos, é uma maior parte de pacientes que saem totalmente curados ou acompanhados para uma melhora significativa do que aqueles que não conseguimos tratamento, não conseguimos a cura? Dependendo do estágio que chega. Se Faz chegou no toda início, a diferença. Faz toda a diferença. É a diferença principal. O estágio do câncer, não só desse, né? De todos os tipos de câncer. É importante, né? O paciente relatar também, né, Erlon? O paciente perceber alguma coisa diferente, se olhar a boca, né? Tocar a boca, ver se tem alguma coisa, se está sentindo alguma coisa, e aí procura o serviço. Assim como aquelas orientações de câncer de mama, por exemplo, que existem os autotoques, aquele toque que é feito em casa. É possível também conseguir se autoanalisar com em certeza, casa. A língua tem uma alta sensibilidade. Sim. Se tu tiver uma coisinha na boca, assim, uma já diferença incomoda. num dente ali, uma coisinha num dente, tu nota. Né? Aí tu vai procurar. É a mesma coisa na mucosa. Se tu sentir alguma bolinha, tu vai ver o que é, porque tu tá toda hora nela, né? Então, assim, ó, mucocele, a gente chega, o que é mucocele? Mucocele, às vezes, é uma bolha de saliva dentro do lábio ali, para lá de dentro, que trancou ali, ou mordiscou e trancou, e toda mucosa tem glândulas, então ela vai enchendo, fica uma bola cheia. Depois ela esvazia e enche de novo, e a pessoa fica com uma bolinha, um tempão, fica brincando com a bolinha, né? Tem que procurar, porque tem que remover um pouco da glândula, a gente faz muita mucocele aqui, é uma coisa, é um saco de saliva. Tem bastante, tem muita né? mucocele. Então, a pessoa que tem alguma coisa dentro da boca que acha que não é normal, vai no posto de saúde. O dentista vai olhar, tem que caminhar lá para fazer um diagnóstico. Ou ele mesmo, enxergando, ele vê, isso aqui é isso, e ele pode resolver. Mas tem que investigar. Os índices têm a ver com isso, né? Tem a ver Sim. com a detecção precoce. Né? Quanto antes se detectar, antes se trata e mais fácil o tratamento. E assim que necessário, assim que diagnosticado, então, identificado, não diagnosticado, identificada a necessidade desse avanço no tratamento, saber então que pode-se contar com o atendimento do CELCIS aqui em Ijuí. Os encaminhamentos são feitos, chegam a vocês diariamente, sem folga, e acontece então há mais de 10 anos. Não, e até, né, Erlon, essas lesões para diagnóstico, a consulta também, ela é prioritária, né? Assim, sim. Né? Não é uma consulta, porque assim, a nossa agenda é cheia, né? Então, mas essas consultas de avaliação, elas são prioritárias, assim, de lesões. Porque é uma corrida contra o tempo. Com certeza. O tempo faz toda a diferença, não só o tempo de que o paciente chegou até vocês, mas a partir do momento que ele chegou até vocês, é uma corrida para se conseguir com habilidade, eficiência e resolver essas situações. E nós estamos conseguindo, em função também dessa nossa parceria com o HCI, encaminhar logo o paciente com a biópsia já, com o anátomo patológico resolvido, né? A gente consegue isso. Porque senão esse paciente vai voltar para o município, vai ficar enrolando para sem uma consulta, para vir aqui, começar, ou ele vai sumir, porque às vezes eles somem, né? Daí eles tentam outra coisa. Mas a vantagem é essa, a gente tem como conseguir colocar. E às vezes eles voltam dali um tempo com estágio avançado. Porque eles não conseguiram acesso. Isso é difícil. Porque a gente tem que fazer esse papel também, de facilitar o acesso, porque além do paciente tem aquela questão do custo. As pessoas não têm noção do que custa um paciente num tratamento. Escalada. Tu não gasta quase nada com o paciente para fazer um diagnóstico precoce, tratar ele, e se ele evoluir, é um custo imenso para o sistema. Pro sistema que sai do bolso de cada um. E o custo
da vida da pessoa. Sim. Que esse é o maior, né? É o maior, que não tem preço. Que não tem preço. Estamos aqui falando de Sistema Único de Saúde, estamos aqui falando das unidades básicas de saúde dos municípios, as secretarias municipais, e é toda uma rede, então, que se intercala, não tem como separar, e, no fim das contas, vem tudo, então, da própria população e volta para ela quando há essa necessidade. Então, é importante, o trabalho de prevenção é fundamental, principalmente quando falamos de câncer, principalmente quando falamos, então, na área do céu do câncer de boca. Finalizamos, então, com mais esse reforço, esse apelo para que as pessoas se cuidem, porque é tão mais fácil o cuidado no dia a dia do que depois, já acometidos de alguma doença. Vamos reforçar, então, essa mensagem de falar para que a população realmente faça o cuidado no dia a dia. Ele é mais simples. É melhor do que estar depois internado em uma unidade hospitalar, precisando se deslocar do seu município, que mesmo que a gente faça esse atendimento aqui através do céu, em toda a nossa região de Ijuí, tem alguns municípios que são mais longe, que o transporte ele é mais precário, então é mais fácil se cuidar no dia a dia em casa. Com certeza. Muito bem. Este foi, então, o nosso terceiro episódio do nosso CISAcast, o primeiro de 2024, recebendo essa visita tão especial para tratar de um tema tão específico, mas tão importante para toda a nossa população. Cuidado com o câncer de boca, saber que há, então, essa prevenção, mas que também há esse tratamento aqui no CEL CISA em Ijuí. Conosco, Dr. Erlon Beck, ele que é o diretor técnico do CEL CISA aqui em Ijuí, que é o nosso Centro de Especialidades Odontológicas, e a nossa cirurgiã dentista, a Tassiane Vione Deboni. Muito obrigado, que prazer ter esse bate-papo tão agradável com vocês e tão explicativo também. E lembrando, quem ainda não conhece, é só acessar as redes sociais tanto do CISA quanto do CEL. As informações estão lá acessíveis a toda a população. Muito obrigada. Obrigada a você.